Silêncio de uma ausência, abandono paternal. A dor do abandono paternal é uma realidade silenciosa que ecoa nas vidas de milhões, deixando marcas profundas e invisíveis. Gente, esse tema aqui eu já tenho comentado nos meus perfis, nos meus canais. Sempre que eu tenho a oportunidade eu falo sobre esse assunto, porque infelizmente cada dia mais a gente vê pessoas sendo registradas sem o nome do pai. Tem pessoas que são órfãos de pais vivos, pessoas que têm o nome do pai na certidão, mas o pai não dá atenção, o pai não dá carinho, o pai não dá afeto, o pai não ajuda financeiramente. É um pai, mas não é um pai. Talvez em alguns momentos não é um pai, é um monstro. Infelizmente muitos pais acham que também só ajudando financeiramente vai resolver a vida do filho. Não, tem o lado emocional que você precisa cuidar do seu filho, tem o tempo que você precisa gastar com o seu filho, e tem pai também que dá atenção, dá afeto, mas não ajuda financeiramente, o que atrapalha também, até porque uma calça custa dinheiro, uma bermuda custa dinheiro, tudo custa dinheiro. O que é abandono paternal? É a ausência do pai na vida de uma criança, não apenas física, mas também emocional e financeira. Uma lacuna que se estende além da infância e afeta a formação do indivíduo. Impacto do abandono emocional. Cria um vazio afetivo, podendo levar a problemas de autoestima e relacionamento. Problemas de autoestima e relacionamento. Financeiro. Calma. Primeiro vamos falar da parte emocional. Gente, recentemente eu conversei com uma pessoa que ela falou que o filho dela ficava chorando, pedindo que o pai fosse visitá-lo, que o pai parasse para se encontrar com ele, conversasse com ele, atendesse o telefone, e o pai não quis esse contato. E essa criança desenvolveu, isso ela estava falando do filho dela, essa criança desenvolveu depressão, baixa autoestima, problemas de ansiedade, e até hoje sofre com problemas psicológicos devido à ausência do pai. Principalmente a ausência afetiva, porque financeiramente a mãe estava suprindo, mas afetivamente não tem como a mãe ocupar o espaço do pai. Então, gente, precisamos que os homens sejam homens de verdade. Se fez o filho, não basta apenas assumir, registrar em cartório, mas tem que dar afeto. Tem que ajudar financeiramente, mas tem que dar afeto. Seu filho não é uma compra da Shopee, que depois que você pagou já era. Chegou na sua casa, você pode guardar numa caixa e tá bom. Não, seu filho ele precisa de atenção. Ele precisa ser suprido nas suas emoções. Ele precisa de que você dê uma assistência durante boa parte da vida dele. Vamos falar sobre o assunto financeiro, né? Muitas vezes o sustento da família fica comprometido, aumentando o risco de pobreza. Então, quando você abandona o seu filho, o sustento dele fica comprometido. E às vezes seu filho tem que começar a trabalhar mais cedo, às vezes seu filho passa fome, isso tudo porque você abandonou ele. Seu filho passa fome, passa necessidade, a mãe dele também. Tem coisas que acontecem também na vida de uma pessoa, de uma criança que é abandonada pelo pai, que não exatamente o pai fez contra a criança, mas o abandono paternal causou isso também. Que é o quê? Por exemplo, quando a mulher tem que sair para trabalhar porque o pai abandonou financeiramente, quando o pai abandonou a família, então a criança, geralmente, infelizmente, tem muitas mulheres que deixam as crianças sozinhas em casa para poder trabalhar e dar o sustento, porque o pai abandonou. Então, as crianças correm risco de serem assediadas por vizinhos, por parentes, por pessoas próximas. Então, isso também é um risco causado pela ausência do pai. Não diretamente, não o que o pai fez, mas a ausência dele causou isso também, colocando os filhos em risco por causa da ausência dele. É tudo uma cadeia, né? Cadeia de situações ali, que quando um bloquinho está fora do lugar, e esse bloquinho é o pai, pode causar o desequilíbrio de todo o contexto familiar, colocando a criança em risco. Social, né? Vamos para o ponto falar sobre a parte social. A falta de uma figura paterna pode influenciar negativamente no comportamento e na integração social da criança. Então, quando a criança não tem um pai, ela vai ter problemas psicológicos. Isso infelizmente é uma consequência certa. Por mais que a mãe se esforce para suprir essa falta, mas nem tudo a mãe consegue resolver, né? Infelizmente tem muitas mulheres que dão a vida pelos filhos e conseguem, graças a Deus, sustentá-los, educá-los da melhor forma possível, mas tem partes que deveria ser do pai, que é como se ficasse na cabeça do filho, na vida do filho, um espaço vazio, que
que é um espaço vazio, onde era para entrar a educação do pai, a afetividade do pai, as finanças do pai, fica um espaço vazio, porque a mãe não consegue suprir todos os lados. Então, assim, os pais, eles fazem uma falta muito grande na vida do filho. Então, assim, precisamos de conscientização, gente. Não é porque você arrumou uma outra mulher, não é porque você arrumou um outro filho ou outra mulher que você precisa abandonar o seu filho da ex, né? O seu problema é com a ex, não é com os seus filhos, não. Uma mulher, ela pode ser ex. Uma mulher, ela pode ser desconhecida, pode virar ex, pode sumir da sua vida. Agora, uma vez que você tem um filho, ele é seu filho até a morte. Eu nunca ouvi falar de ex-filho. Nunca existiu esse termo, ex-filho. Se você tem um filho, ele é seu filho até a morte. Então, assim, valorize seus filhos. Não use esse termo filho como se fosse algo descartável, que você só tem filho enquanto está casado com a mãe dele. Não, o seu filho é seu filho até depois da sua separação. Outro ponto aqui, ponto estatístico, cerca de 5 milhões de mais de 5 milhões de brasileiros não possuem registro paterno na certidão de nascimento. Em 2003, mais de 172 mil crianças nasceram sem o nome do pai registrado. Viva a promiscuidade, né? Onde muitas mulheres adolescentes, muitos homens adolescentes são incentivados a entrarem na vida sexual mais cedo. Eu imagino que boa parte dessas crianças que nascem sem o nome do pai, ou são adolescentes, ou uma das pessoas, seja o menino ou seja a menina, são adolescentes. Isso tem muito a ver. E também tem muito a ver com a promiscuidade, onde as pessoas mal conhecem o cidadão, relacionamentos por aplicativos de internet, e já estão tendo relacionamentos sexuais. Então isso também tem colaborado para que essas crianças, cada vez mais crianças, nasçam sem o registro do pai na certidão de nascimento. Aqui também fala, quase 12 milhões de famílias são formadas por mães solo. Por quê? Mais uma vez, promiscuidade. Muitas mulheres se entregam ao homem no primeiro encontro. Muitos homens também têm relações com várias mulheres durante o mês. Algumas dessas mulheres eles nem sabem de onde veio, nome, sobrenome. Simplesmente teve a oportunidade, foi e pegou. E a mulher a mesma coisa, nessa questão de promiscuidade. Então, precisamos também combater a promiscuidade para diminuir o abandono paternal. Porque muitos desses casos de mulheres que são mães solos tiveram relacionamentos onde não conheciam totalmente o pai, não conheciam totalmente a outra pessoa. De um aplicativo, de uma viagem, de um passeio, um menino da rua, um menino que conheceu hoje, um menino que conheceu há 2 dias. Então essa coisa a gente também tem que combater. A realidade dos números. A região norte do Brasil registrou a maior proporção de pais ausentes, com 10% do total. Em 2023, houve um aumento de 5% na quantidade de crianças sem nome do pai em comparação a 2022. O abandono paternal é uma ferida que não sangra, mas dói. É um grito mudo que clama por atenção e cuidado. Se você conhece alguém passando por isso, ofereça suporte. E se você é um pai, lembre-se, sua presença é insubstituível. Se você é um pai, lembre-se, sua presença é insubstituível e não existe ex-filhos. Existe ex-mulher, mas não ex-filhos. Então, fica essa dica. Gostou do assunto? Deixe nos comentários. Participe do nosso canal com comentários e curtidas. Compartilhe. Esse vídeo aqui, gente, eu não vou ficar perdendo tempo editando ele, fazendo muito mimimi. Os vídeos de 1 minuto, eu até farei isso. Agora, os vídeos maiores, eu só vou colocar no enquadramento legal e soltar ele. Porque o importante daqui é o conteúdo. Se você se interessar pelo conteúdo do vídeo, eu tenho certeza que você vai ficar até o final e não vai precisar de efeitos especiais. Pessoas que precisam de informação, elas não precisam de efeitos especiais, elas precisam de conteúdo de qualidade. Quem precisa de efeitos especiais é a pessoa que está desatenta no vídeo, é a pessoa que nunca passou por isso. Agora, eu tenho certeza, se você está vendo esse vídeo e você também passou pelo abandono paternal, eu tenho certeza que você vai ficar até o final porque isso te interessa. Agora, pessoas que nunca passaram por isso vão precisar de efeitos especiais para não ficar no tédio, entendeu? Então, se fica essa dica, tamo junto.